Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e dizer da nossa alegria muito grande, minha, da Minca e da Ana, de estarmos aqui nessa manhã com o coração cheio de expectativa, alegria e na esperança de poder ser úteis aos irmãos que se reúnem aqui e os que também nos visitam. Nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 1. Essa série é uma série curta, ela terá 5 exposições e cada uma delas cobrindo um dos 5 capítulos da primeira carta de João. E hoje o tema será a comunhão com Deus e os irmãos, 1 de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Até aqui, queridos, esse é o primeiro capítulo da carta. Vamos orar mais uma vez antes de chamar as crianças para vir à frente, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da sua palavra. Ó Pai, nós estamos diante da Tua revelação escrita. Nós pedimos não somente iluminação para entender o que ela disse, o que ela quis dizer, qual a intenção do apóstolo João quando escreveu, mas também, Senhor, o que ela significa hoje. De que maneira nós podemos aplicar a cada um de nós os ensinos preciosos que nós encontramos aqui. Ó Deus, dá-nos entendimento, dá-nos um coração aberto, uma mente receptiva para sermos instruídos na Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa as crianças lá vir à frente. Tem uma historinha para contar para elas aqui. Eu vou sentar, não sei se eu conseguir levantar depois disso. Gente, tem mais criança do que gente aqui na igreja. Tudo bem com vocês? Para vocês sentarem. Olha, eu vou contar uma historinha para vocês. Queria que vocês prestassem muita atenção, que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, tá certo? Vocês olham para mim e veem um pastor, não é? Mas eu nem sempre fui pastor. Na verdade, nem sempre eu fui cristão. Teve uma época da minha vida que eu andava muito longe de Deus. E sabe o que é que eu fiz uma vez? Eu gostava muito de motocicleta. Desde que eu era, assim, da idade de vocês não, um pouco mais. Tá certo? Eu gostava de motocicleta. E um dia eu queria uma motocicleta. Mas eu não tinha dinheiro. Era muito caro. E aí sabe o que é que eu fiz?
eu roubei um posto de gasolina, assaltei um posto de gasolina, inclusive com arma, mas fugi, escapei. Um ano depois eu me tornei cristão. Deus falou ao meu coração e eu vi que eu era um pecador, que eu estava perdido, e eu senti também que Deus me chamava para ser pastor. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia e encontrei a história de Zaqueu. Lembra a história de Zaqueu? Zaqueu era aquele homenzinho que queria ver a Deus, ver Jesus, não podia, subiu na árvore e Jesus mandou ele descer, foi comer com ele. Só que Zaqueu também era ladrão, como eu fui. Quando Jesus falou com Zaqueu, sabe o que é que Zaqueu fez? Ele disse: Senhor, eu estou arrependido. E ele devolveu o que ele tinha roubado, e muito mais. Quando eu li essa história, eu disse: eu não posso ser pastor, porque eu fiz um roubo e eu não conseguia pregar na história de Zaqueu. Sabe o que eu fiz? Eu vendi um carro, peguei dinheiro emprestado, fui lá na casa do dono do posto de gasolina e disse: você lembra aquele assalto que aconteceu aqui? Ele disse: claro. Eu disse: fui eu. Está aqui o dinheiro com juros e está aqui o livro que mudou minha vida. E dei uma Bíblia para aquele homem. Aquele homem ficou tão feliz. Eu disse: se o senhor quiser, o senhor pode me levar para a polícia, porque eu fui um ladrão. Ele disse: eu nunca vi um ladrão fazer o que o senhor fez. E ele me perdoou ali. Ele aceitou o meu presente, me perdoou e deixou eu ir em paz. Sabe qual foi o próximo sermão que eu preguei? Quando eu fui pregar domingo, adivinha o que é que eu preguei? Preguei na história de Zaqueu e meu coração estava leve, porque eu podia pregar na história do homem que se arrependeu e consertou o que ele tinha feito errado. É assim também a nossa vida. Todos nós fazemos coisas erradas, mas o problema não são os nossos pecados, o problema são os nossos pecados não tratados, aqueles pecados que a gente esconde, aqueles pecados que a gente disfarça. Mas Deus está vendo todas as coisas, porque Ele é luz. Será que você tem alguma coisa que você fez que você precisa contar para seu pai, para sua mãe, pedir perdão e, mais importante, falar com Deus? É sempre bom você ter a consciência tranquila. Tá bom? Posso orar com vocês? Vamos orar agora? Todo mundo silencioso, né? Vamos falar com o nosso Deus. Pai do céu, obrigado que o Senhor perdoa pecados. Obrigado que o Senhor dá novos começos. Thank you for second chances. Muito obrigado, ó Deus, porque na Tua graça nós, pecadores, podemos ser renovados. Obrigado por essas crianças, desde cedo, incute nelas a consciência de que há um Deus que tudo vê e que elas possam sempre querer andar com a consciência tranquila. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vão em paz, bom estudo para vocês. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. O tema do capítulo 1 de João é a comunhão com Deus e com os irmãos e a base para essa comunhão. E eu quero expor isso aí a partir desse primeiro capítulo. O tema vai voltar durante a sequência, mas ele é particularmente presente aqui no capítulo 1. A primeira carta de João é uma das mais conhecidas e queridas pelos cristãos, até por causa de versículos como esse, em que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Tem muitas coisas que contribuem para que esse livro seja tão querido pelos cristãos. Primeiro, os temas tratados aqui, vocês verão, são extremamente práticos. Extremamente práticos. Segundo, João coloca um padrão de vida para os cristãos bastante elevado, mas ele ao mesmo tempo fala da misericórdia de Deus e do perdão de Deus, se nós o procurarmos da maneira correta. Além disso, além de ser um livro extremamente prático, ele está muito enraizado na doutrina apostólica. Estudar 1 de João significa aprender boa doutrina, mas ao mesmo tempo saber
como isso se aplica à nossa vida. Porque não basta só nós termos um bom conhecimento correto da palavra de Deus, nós queremos saber o que é que isso quer dizer. Então, eu creio sempre que os pregadores devem pensar assim: o que é que Dona Maria, que está no primeiro banco da igreja, que vai vender pastel na feira, segunda-feira, o que é que ela vai fazer com o sermão que você está pregando? Embora essa situação que eu descrevi é muito mais brasileira do que americana. Mas vocês façam a tradução aí. É uma aplicação. Importa isso. Importa saber o que é que nós vamos fazer com essa verdade. A linguagem de João é fácil, o estilo também é fácil de compreender. Ele tem um estilo que é diferente de todos os outros. Vocês já notaram isso? O próprio evangelho de João é diferente dos outros três, né? João tem um estilo aqui na carta que a gente chama de uma espiral ascendente. Ele fala A, depois ele fala B, depois ele fala C, aí volta para A, e em vez de voltar para B, ele volta para C. Então ele vai falando o mesmo assunto várias vezes, mas cada vez ele aprofunda mais. Então é um estilo único dessa carta e que a torna tão cativante, engaja a nossa leitura. A gente procura entender o que é que João está querendo dizer com isso. E o estilo da carta é bem direto, fala bem ao nosso coração. Então a minha expectativa é que essa série de mensagens em João seja abençoadora para a vida da igreja, a sua vida, você que está visitando aqui. Nós esperamos isso. O que é que nós precisamos saber para poder entender a carta melhor? Alguns pontos são importantes e esse trabalho introdutório ele tem razão de ser. Primeiro, o que nos ajuda a entender a carta melhor é saber que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Agora, é verdade que, vocês perceberam, o autor não se identifica. Todas as outras cartas do Novo Testamento começam assim: Paulo, e aí a dedicatória, Tiago, a dedicatória, Judas e a dedicatória. Aqui não tem. O autor não se identifica, talvez por algumas razões. Primeiro, evitar perseguição, porque essa aqui é uma das últimas cartas que foi escrita do Novo Testamento, no período que o Império Romano já tinha começado a perseguir os cristãos. Tanto é que algum tempo depois João vai ser exilado para a ilha de Patmos, onde ele escreve o livro de Apocalipse. Então, a essa altura, havia um cuidado dos cristãos de proteger a sua liderança da sanha assassina de Nero, que foi o primeiro perseguidor, e depois deles, mais 10 imperadores promoveram o que a gente chama de pogroms, que eram perseguições focadas realmente nos cristãos. Essa pode ser uma razão. Segundo, pode ser que os destinatários da carta, que também não são identificados, conheciam muito bem quem era que escreveu essa carta aqui. E não precisava de identificação. Eles sabiam que só tinha uma pessoa naquela época com autoridade e capacidade para escrever uma carta desse nível, e que era o último dos apóstolos de Jesus, João, que a tradição nos diz foi o último a morrer. Precisamos disso, mas nós temos muitos testemunhos dos pais da igreja que se referem a essa carta como se tivesse sido escrita pelo apóstolo João. Policarpo, Papias, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, etc. Nomes que não fazem muito sentido para nós, mas eles são do primeiro século e do segundo século. E eles se referem à carta como tendo sido escrita realmente pelo apóstolo João. E as evidências da carta, nós vamos ver que a pessoa escreve com autoridade. Na introdução, ele se diz parte de um grupo que ouviu, viu, tocou em Jesus, o que nos fecha o ciclo um pouco, de possibilidades de autoria. Então, era um dos apóstolos de Cristo Jesus, sem dúvida, e ele disse que foi encarregado de dar testemunho daquilo que ele viu, ouviu e escutou. Então você está diante de uma peça legítima de escritura sagrada, escrita por um apóstolo de Jesus, datando da segunda parte do século II, onde assuntos e temas totalmente relevantes para a vida da igreja daquela época e para a nossa vida estão expostos. Por isso a importância dessa carta. Eu disse que ele não menciona quem ele está escrevendo, mas isso não faria muita diferença.
mas é muito importante a gente saber qual a situação que provocou isso aqui. Porque lembrem, naquela época, os escritores bíblicos, eles não eram como hoje. Hoje a gente diz assim, eu vou escrever um livro. Aí a gente pensa, qual tema vou escrever? Vou escrever sobre feminismo. E aí eu sento, procuro minhas fontes e esboço meu livro, faço lá o index, e aí começo a escrever. Os autores do Novo Testamento, eles escreviam on demand. À medida que eles eram demandados, eles não sentavam assim. Aqui você não tem o apóstolo João na ilha de Patmos, sem ter o que fazer, dizia assim, vou escrever uma carta para as igrejas e falando aqui de assunto A, B, C ou D. Não. Ele está respondendo a uma situação. Foi assim que nasceu a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, foi assim que nasceu o Evangelho de Mateus. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos a caminho, on demand, à medida que surgiam necessidades dos novos convertidos e os apóstolos e líderes tinham que dar resposta, só que eles eram poucos. E no primeiro século houve uma explosão do cristianismo. 300 anos depois, o cristianismo subiria ao trono do Império Romano, a ponto de Constantino declarar o cristianismo como religião, primeiro da liberdade ao cristianismo, e mais tarde, no Edito de Elvira, declarar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, era uma explosão de gente se convertendo, igrejas nascendo, e os apóstolos não estavam em todo lugar ao mesmo tempo, não podiam. E aí, o que é que eles faziam para substituir a ausência deles? Escreviam cartas. Então a carta funciona como substituto da presença apostólica. A carta era levada para as igrejas numa reunião como essa e era lida como se o apóstolo estivesse falando e era recebida como se ele estivesse lá ensinando pessoalmente. Então as cartas, praticamente todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos para atender alguma demanda das igrejas. E qual foi a demanda que levou o apóstolo João a escrever isso aqui? E descobrir isso é muito importante para nós. Uma regra de interpretação que nos ajuda muito a gente não viajar, não sair, é essa daqui. O texto quer dizer o que o autor quis dizer. Vamos supor que o pastor Samuel me mande aqui uma mensagem dizendo a reunião é hoje às 8. Bom, aí não está dito se é 8 da manhã, PM, AM ou PM. Está dito 8. Aí eu digo assim, eu interpreto dizendo, vai ser 8 PM. Aí passa 8 AM, não estou nem lá, e vou para a casa dele às 8 PM. Ele diz, eu estou te esperando desde as 8. Porque o que vale é a intenção de quem escreve. Então, quando você está lendo um texto, regra número 1, o que é que o autor pretendeu? Qual a intenção dele? E esse é o significado único e verdadeiro. Não tem muito significado, não tem mais de um sentido. A Bíblia, qualquer texto da Bíblia, tem somente um sentido, que é aquele que foi pretendido pelo autor humano. Você pergunta, mas é a inspiração? Como esse autor é inspirado por Deus, você achar a intenção do autor equivale a você achar a intenção de Deus quando ele autorizou, quando ele guiou aquela pessoa a escrever. Por isso que é importante a gente saber o que João tinha em mente. E para saber isso a gente pergunta qual foi a ocasião, o que é que ocasionou o surgimento dessa carta. Quando a gente lê a carta e compara com a literatura daquela época, eu creio que o quadro se delineia com facilidade. As igrejas às quais João escreveu estavam sendo assediadas por falsos mestres que tinham uma doutrina que era uma combinação de cristianismo, dualismo e gnosticismo. Deixa eu explicar essas coisas aqui muito rapidamente. Em primeiro lugar, a ideia do dualismo. O dualismo era uma visão de mundo originada do pensamento do filósofo Platão, que era muito querido naquela época. Essa altura já era o neoplatonismo, já não era mais platonismo, mas neoplatonismo. Os neoplatonistas, seguindo a ideia de Platão, eles diziam que o mundo era dividido em duas realidades. O andar de cima, que era o mundo das ideias, onde tudo existia de maneira ideal.
tudo existia de maneira ideal. Por exemplo, esse púlpito aqui é um reflexo imperfeito do púlpito verdadeiro, real, puro, que se encontra no mundo das ideias. Então, Deus, virtudes, pensamento, conceitos, tudo estava no andar de cima, tudo era espiritual. No andar de baixo, você tinha um mundo material, que era um reflexo imperfeito daquele mundo de cima. Então, era um mundo marcado pela carne, pela imperfeição, pelo físico, por aquilo que era palpável. Então, essa visão dualista de mundo predominava naquela época. Os dualistas, veja as implicações disso para o cristianismo. Quando um desses dualistas se convertia e ele chegava na igreja e leva um tempo até o crente novo mudar de mentalidade, ele se salva. Primeira coisa no processo dele, ele é perdoado dos seus pecados, da culpa dos seus pecados, mas aí começa todo um processo de mudar a maneira dele olhar a realidade, que a gente chama de cosmovisão. Então a pessoa pode ser nova, pode ser crente, mas ainda pensar como descrente, nos negócios, na família, no lazer, no propósito de vida, nos planos que ela tem. Ela é crente, mas ela pensa como descrente. Então, imagina que um homem desse, dualista, ele entra na igreja e a primeira coisa que ele vai estranhar é o quê? O conceito de ressurreição. Ué, peraí, ressurreição? Por que Deus ia ressuscitar um cadáver? Corpos são do andar de baixo, eles são inferiores. Deus é espírito, não tem isso de ressurreição. Encarnação de Cristo. Por que Deus iria tomar um corpo humano? Deus é puro, está lá em cima do andar, lá em cima do primeiro andar. Por que ele ia descer e tomar sobre si um corpo? A ideia de que Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo era muito estranha para esse pessoal. Como é que Deus pode ser ao mesmo tempo homem? Você não pode juntar as coisas de cima com as coisas de baixo. Na verdade, eles menosprezavam o corpo porque eles achavam que o corpo era a prisão da alma. A alma está aprisionada no corpo. Então, para que você possa ascender, subir, evoluir, você tem que castigar o corpo, ou então não ligar às necessidades do corpo. O corpo é inferior. E tinha outro efeito também. Você não precisa se preocupar com as necessidades materiais dos outros, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com andar de baixo. Você tem que pensar sempre nas coisas celestes, nas coisas espirituais e assim por diante. E tinha outro efeito também. Pecado era considerado uma coisa irrelevante. Por quê? Porque geralmente o pecado estava associado com a carne. Então eles não se preocupavam com essa questão de pecado. Mestres com essa ideia dualista estavam entrando nas igrejas a quem João escreveu. E vocês podem ver que devastação seria se eles tivessem conquistado a proeminência, a supremacia, a hegemonia do cristianismo daquela época. Hoje todos nós seríamos, vem a segunda explicação, gnósticos. O gnosticismo é uma ideia que só evolui no século II, mas no século I, quando João escreve, ela já estava em andamento, é chamada de proto-gnosticismo, o gnosticismo inicial. O gnosticismo, o nome já está dizendo, vem de gnose, grego, significa conhecimento. Os gnósticos diziam que tinha um conhecimento secreto, que não foi dado nem a Jesus e nem aos apóstolos, mas a eles. Eles eram a última geração, aqueles que tinham a revelação final de Deus. E se você não tomasse posse desses segredos, você nunca poderia chegar até Deus. Então a salvação era pelo conhecimento secreto e não pela fé em Jesus Cristo. Essa combinação de gnosticismo com dualismo, falando e usando a linguagem cristã, produziu seitas perigosas no século I, como os docetistas, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho sobre os docetistas daqui a pouco. Se não fosse o trabalho dos chamados pais apologetas, discípulos dos apóstolos, que no século II combateram o gnosticismo, todos nós seríamos gnósticos hoje. Essa daqui é a primeira grande seita cristã. É a primeira grande seita que surgiu dentro do cristianismo e foi combatida veementemente pelo apóstolo João, o último dos discípulos. E as semelhanças com a situação de hoje, vocês vão ver, são surpreendentes. Pensa que isso aqui morreu, apenas se manifesta de outra maneira, né?
manifesta de outra maneira. A humanidade é a mesma e, como disse o sábio, não tem nada novo debaixo do céu. Tá certo? Agora eu acho que nós estamos prontos para começar a exposição dessa carta. Muito bem, então vamos lá. Eu dividi a carta em algumas partes. Antes, aqui, estou vendo que eu esqueci uma coisa muito importante, importantíssima. E é por isso que o esforço é importante, né? Por isso que o pastor Samuel não me perdoa até o dia de hoje. Já ouviram a história, né? Não. Então eu vou contar tudo, né? Samuel, ele ia... Foi o seu sermão de prova, Samuel? Ele ia pregar, era o sermão de prova, eu era o tutor dele, e ele veio para o púlpito, eu vim com ele para apresentar, ele estava com o sermão, eu apresentei, ele disse, pode pregar. Peguei o sermão dele e saí. Deixei ele só com a Bíblia aberta, e ele pregou o sermão. Bom, até que ele é pastor hoje, né? A última vez que eu estive aqui, ele chegou perto de mim, eu já tinha esquecido essa história. Ele chegou perto de mim, me passou o púlpito, e o que é que ele fez? Pegou o sermão meu e foi embora. Vingança é um prato que você come frio, né? Como diz alguém, né? Por isso que o sermão é importante. Eu me lembrei aqui de uma coisa que não pode faltar. É o método de João. João está escrevendo essa carta para evitar que os crentes sigam os falsos mestres. Mas aí os crentes poderiam perguntar, mas como é que eu vou discernir a verdade? Como é que eu vou saber distinguir entre o certo e o errado? E João oferece 3 testes na carta. A carta toda gira em torno desses 3 testes. Em primeiro lugar, tem um teste doutrinário que tem a ver com a pessoa de Jesus. Que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quem não professa isso é falso mestre, é falso cristão. Se você não crê nisso, e em Cristo 2 naturezas habitam numa única pessoa, então a natureza divina e humana, então você está fora do círculo do cristianismo. O segundo teste é o teste moral. Enquanto que os gnósticos diziam que o pecado era irrelevante, João diz que se você disser que você não tem pecado, você é mentiroso, você está confrontando Deus e a verdade não está em você. Então o segundo teste que ele coloca é de uma vida santa. Se você não vive em santidade, você não é de Deus. E o terceiro teste é o teste social ou o teste do amor. O verdadeiro cristão, ele se preocupa com as necessidades materiais do seu irmão. Então, 3 testes que ele coloca. Seguindo aquilo que eu falei, ele começa teste moral, ele vai começar com o teste moral, depois ele vai para o teste doutrinário, depois para o teste social, aí ele volta para o moral, depois para o doutrinário, e assim a carta vai crescendo até terminar no capítulo 5 com a exposição dos 3 testes juntos. Então é muito bem elaborada a carta, e se você tiver esse quadro na mente, você vai entender o que ela está dizendo, tá bom? Então vamos para a introdução da carta, está aí do verso 1 até o verso 4, o apóstolo João fala da realidade da encarnação de Cristo. Lembre que ele está combatendo pessoas que diziam que Cristo não tinha um corpo humano real. Não tinha um corpo humano real, porque isso ia contra o pensamento dualista. Cristo tinha uma aparência de corpo. Se você metesse a mão em Cristo, você ia atravessar. A morte dele da cruz não foi real. Não foi real, porque ele não tinha um corpo humano. Ele parecia ter um corpo humano. Como o verbo parecer em grego é o verbo dokel, eles ficaram com o nome de docetistas, docetistas ou docetistas, que foi uma primeira das grandes seitas gnósticas que diziam exatamente isso, que o corpo de Cristo não era verdadeiro. Isso traz implicações profundas, porque se o corpo de Cristo não era verdadeiro, a morte dele na cruz não vale absolutamente nada para nós. Então afeta o coração do cristianismo. Então na primeira parte aqui, João começa a carta afirmando que Jesus era humano, tinha um corpo humano. Olha o que é que ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os próprios olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam, a vida se manifestou, nós temos visto, dela damos testemunho, e aí por diante. Veja só então aqui
Em primeiro lugar, como é que João se refere a Cristo, para deixar claro. Ele se refere a Cristo como sendo divino. Ele diz no verso 1, o que era desde o princípio. Ele está se referindo a Jesus. Essa expressão, o que era desde o princípio, remete a Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e remete ao começo do Evangelho que ele escreveu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui na primeira carta, ele começa a dizer exatamente a mesma coisa, aquele que era desde o princípio. Se refere à preexistência de Cristo. Cristo não começou a existir quando nasceu. Muitas pessoas pensam assim. Ele sempre existiu porque ele era Deus. Ele é desde o princípio de todas as coisas. Antes mesmo de Deus ter fundado o mundo, Cristo já existia em comunhão com o seu Pai. Em comunhão com o seu Pai e com o Espírito Santo. Ele era desde o princípio. Em seguida, ainda nesse mesmo tom, veja o que ele diz no final do verso 1. Nossas mãos apalparam o Verbo da vida. Mais uma expressão que fala da divindade de Jesus. Por que Verbo da vida? Verbo, palavra, logos. Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz. Então Deus criou o mundo pela palavra. Ele disse e tudo aconteceu. E Cristo é o Verbo que dá a vida. Ele é aquele através de quem Deus fala a vida eterna. Deus entrega a vida eterna para nós. Então, apontando para a divindade de Cristo. E dito isso, João passa a falar da natureza humana de Jesus. Ele primeiro se refere à divina, nesses termos aí que eu já falei para vocês, e depois ele diz aqui no verso 1 e 2 que essa vida havia se manifestado, havia aparecido de uma forma que as pessoas pudessem ver. E de que maneira? Olha os termos que ele usa para expressar que Cristo tinha de fato um corpo humano real. Ouvimos, ou seja, Cristo falava. Vimos, né? Era possível ver. Contemplamos, que é mais do que ver, é além de ver, você se extasiar, você se deixar envolver pelo que você está vendo. E nossas mãos apalparam. João em particular podia dizer isso. João sabia que Jesus tinha um corpo humano perfeito. Por quê? Na noite da ceia, quem é que se inclinou no peito de Jesus? Foi exatamente João. Então ele apalpou, né? Durante os 3 anos que eles andaram juntos, quantos abraços, quantos toques, quantas expressões de fraternidade, aperto de mão e todas aquelas outras manifestações de amizade que aconteceram. João sabia que Jesus tinha um corpo real. Ele e os demais discípulos. Por isso ele diz, nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos, nós andamos, nós comemos, nós bebemos, nós vivemos 3 anos com ele e nós sabemos que ele era humano, ele era uma pessoa real, ele não era um fantasma, ele não era um holograma, ele não era uma projeção, feito essas que a gente tem aí nos jogos de videogame. E esse era o centro da mensagem apostólica, porque João disse em seguida que Deus se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que ele, João, e os demais apóstolos eram testemunhas autorizadas. Veja aí no verso 2, a vida se manifestou, nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e fula anunciamos a vida eterna, estava com o Pai, e nos foi manifestada. E esse era o propósito expresso de João em escrever essa carta. Ele queria, diz aí no final do verso 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e estas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Gente, aqui eu queria destacar 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que João está dizendo que nós só podemos ter comunhão com Deus através dos apóstolos. Olha aqui o que ele está dizendo. O que temos, verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco.
primeira razão pela qual João escreveu essa carta é para que os seus leitores tivessem comunhão com ele. Comunhão significa ter alguma coisa em comum. É isso que o verbo significa no original e é fácil perceber a semelhança em português. Comunhão significa que você tem alguma coisa em comum. Na hora que você crê no que João está dizendo aqui, que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, você tem comunhão com João. É uma comunhão que é baseada em crer na mesma coisa. Ultrapassa laços de amizade e laços familiares. É a comunhão mais profunda que você pode ter com alguém. É quando você compartilha as mesmas convicções religiosas. Porque religião mexe conosco. Gente que é movida por convicção religiosa, ela está movida pela maior de todas as motivações. Quando você crê no que João está dizendo, que Jesus tinha um corpo humano verdadeiro, você tem comunhão com João. E ao ter comunhão com João, você tem comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, eu só posso ter comunhão com Deus se eu acreditar nisso aqui. É através desse livro, da mensagem desse livro, que eu chego até Deus e até o seu Filho Jesus Cristo. A verdade que nos chega é uma verdade mediada. Era assim no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. No Novo Testamento ele falou através dos apóstolos e dos associados a eles. E o que eles falaram foi registrado nesse livro. Para você ser cristão de verdade, você tem que receber as palavras desse livro como sendo a expressão da verdade de Deus, aquilo que Deus queria que você soubesse para que você pudesse ser salvo. Estas coisas eu escrevi para que vocês tenham comunhão conosco, diz João. E ele termina dizendo no verso 3: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso ultrapassa, como eu disse, qualquer tipo de comunhão outro que nós possamos ter nesse mundo. Eu tenho comunhão com minha esposa, mas eu sei que a comunhão dela com Deus é superior à comunhão que ela tem comigo, a ponto de que se eu disser para ela alguma coisa que é contrária a Deus, ela se sente livre para me desobedecer, desacatar, xingar. Ela não faz isso, não. Eu não aceito isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Essa comunhão com o Pai, mediante o que está aqui, é o tipo de comunhão mais precioso que nós podemos ter. Vejamos, por exemplo, essa comunidade aqui. Eu não conheço a maioria de vocês. E eu sei que vocês têm laços de comunhão com outras pessoas. Mas o que é que nos traz aqui nessa manhã? É exatamente porque nós cremos no testemunho dos apóstolos. Porque nós cremos no que eles dizem a respeito de Cristo. E esse laço de amizade, aonde eu chegar no mundo, eu encontrar pessoas que creem a mesma coisa, eu estou em família. É o meu lar, é a minha casa, são os meus irmãos e irmãs, aqueles que compartilham comigo essa mesma verdade. Escreva estas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, diz João. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então, crendo na Escritura, eu chego até o Pai. Por isso que nós, na Igreja Reformada, nós enfatizamos tanto a exposição bíblica, o ensino da Palavra de Deus, porque é isso que vai ajudar você a ter comunhão com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo. Nós não desprezamos experiências emocionais, mas elas às vezes produzem muito fogo e pouca luz. E nós precisamos de entendimento, precisamos aprender para poder chegar mais a essa comunhão profunda com Deus e com o seu Filho Jesus. E se a gente fizer isso, João diz aí no verso 4: estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Era isso que João queria, que o coração dele e os demais apóstolos fosse cheio de alegria, vendo que as igrejas plantadas, elas estavam andando no caminho de Deus. Gente, eu vou agora para a segunda parte. Vocês fiquem tranquilos, o pastor Samuel disse que como é a primeira vez que eu estou pregando aqui, então eu podia ir até as 2 da tarde. Vamos lá. Segunda parte do capítulo 1, ele explica como então nós podemos ter comunhão com Deus e com os outros. Primeiro ele falou a respeito da comunhão, o que é comunhão com os apóstolos e comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo, e agora ele diz
o que é que, como nós podemos ter essa comunhão. Ele começa declarando o que é que ele ouviu da parte de Cristo durante os 3 anos em que foi discípulo dele aqui nessa terra. Verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele aqui é Cristo, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Durante 3 anos foi isso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e que João apreendeu de maneira clara. Jesus ensinou aos seus discípulos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que isso significa? É uma metáfora para dizer, primeiro, que Deus é puro como a luz, que Deus é santo, que não há mistura em Deus de pecado com boas intenções, que Deus não peca, nunca pecou, Deus nunca levou ninguém a pecar, Ele é puro como a mais pura luz. Nele não há treva nenhuma, em Deus não há planos estranhos, propósitos malignos, mentira, subterfúgio, injustiça, absolutamente não. Deus é perfeito, Ele é tão perfeito que é indescritível e nós nos referimos a Ele geralmente como totalmente outro. Porque nós não temos ideia de quem, assim, não temos comparação, somos pecadores, somos o oposto disso aqui. Então entender Deus só se pode através de metáforas e de figuras que descrevem algumas das suas virtudes. Então, quando João diz, eu aprendi de Cristo durante 3 anos que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma, ele está dizendo, o que eu aprendi foi que Deus é santo, puríssimo, Espírito perfeito, puro, imutável no seu ser, na sua sabedoria. Foi isso que eu aprendi. Em Deus não há treva nenhuma. E a partir daí, João traz 2 consequências, que é o teste aqui. Nós temos a primeira ocorrência do teste moral, né? Primeira ocorrência do teste moral. Nós temos 2 consequências disso aqui, pelas quais nós podemos medir se esses mestres que estavam assediando as igrejas eram de Deus, do Deus que é luz, e até nos examinar nós mesmos se nós somos cristãos de verdade. Quais são as 2 consequências, as 2 possíveis e lógicas implicações dessa mensagem? Primeiro, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira implicação de que Deus é luz é que se você disser que tem comunhão com Deus, que é luz, mas você anda nas trevas, você está mentindo e você não pratica a verdade. O que é que significa andar nas trevas? Na ignorância de Deus e uma vida em pecado, na escuridão de uma consciência culpada, na escuridão de uma memória seletiva que faz questão de esquecer os pecados que você cometeu e só se lembra aquilo que lhe é vantajoso. Na escuridão de quem não conhece o verdadeiro Deus, mas se cobre com uma capa de cristão, dizendo eu creio nele, eu sou cristão, eu acredito em Deus, mas a vida diz o que ele está dizendo, porque nossos atos falam mais alto do que nossas palavras. Você pode confessar isso, eu tenho comunhão com Deus, mas se você anda em trevas, na verdade você está mentindo e você não está praticando a verdade. Lembra qual é o pano de fundo de João? Ele está escrevendo para uma igreja que estava sendo infiltrada por um ensino que dizia que pecado é relativo, que Deus não se importa com pecado, porque pecado tem a ver com o corpo, pecado tem a ver com minha realidade material, e Deus é espírito, Deus está preocupado com as coisas espirituais, então você pode pecar à vontade, isso não vai fazer diferença nenhuma no seu relacionamento com Deus. Não, diz o apóstolo João. Se você andar em trevas, você está mentindo, a sua declaração de que você conhece a Deus é falsa, você não está praticando a verdade. É possível haver gente assim? Claro que é. O auto-engano é uma das ferramentas mais poderosas da corrupção do nosso coração. Nós somos capazes de nos enganar a ponto de pensar que a gente é crente, mesmo vivendo uma vida dupla, sendo hipócritas, mentirosos, caluniadores, imorais, adúlteros, e mesmo assim a gente vai para a igreja, mesmo assim a gente declara que é cristão, a gente tem toda uma capa de santidade. Se não fosse possível ter gente assim, quando teria feito esse teste aqui? Claro, óbvio.
Então, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, e é luz, e em quem não há treva nenhuma, e a gente vive uma vida em pecado, em trevas, então nós estamos mentindo. Nós não conhecemos Deus. Nós conhecemos um Deus que nós inventamos a nossa imagem e semelhança. Então a primeira decorrência lógica é essa. A segunda decorrência de você dizer que tem, a segunda decorrência de que Deus é luz, está aqui no verso 7. Olha que coisa linda aqui, ó. Se, porém, encontraste a viver em trevas, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse versículo está loaded de informações teológicas importantes para nós. Eu vou começar com essa daqui. Andar na luz e ser crente não significa andar na luz, não significa você viver uma vida sem pecado, porque se fosse, ele não teria dito no final: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado porque nós pecamos. Se não tivesse pecado em nós, não haveria necessidade de João dizer isso. Segunda coisa aqui que é importante: o que significa andar na luz? Eu vou dar uma ilustração aqui. Quando eu estava namorando a Minka, ela se formou em fisioterapia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o único paciente dela, só para deixar. E eu fui na formatura dela, e que foi lá no auditório da Federal, lá de Pernambuco, né? E tinha muita gente da alta sociedade, foi lá ver os filhos, né? Os pais foram lá prestigiar os filhos, e aí eu sentei ao lado de umas senhoras, né? Que muito elegantes, né? O cabelo todo arrumado, cheio de joias e tudo mais, elas estavam ali. E o evento estava sendo filmado. O auditório estava em meia luz, como geralmente o pessoal faz, aí o foco era o palco, a luz estava no palco e a audiência estava assim, meia luz. A gente quase não conseguia discernir direito as feições e tudo mais. Eu estava ali lado daquelas senhoras aí. Elas estavam lá, tranquilas e tal. De repente, o cameraman virou a câmera para a audiência e focou nelas e o facho de luz. O que aconteceu imediatamente? Ó, né? Elas todas se ajeitaram. Por quê? Porque elas estavam na luz agora. E se por acaso o cabelo tivesse desarrumado, catota no nariz, remela nos olhos, tá certo? Batom, viria na hora. Antes não dava para ver porque estava meia luz. Mas na hora que o foco da câmera bateu, elas sabiam que todos os defeitos da maquiagem apareceriam, por isso elas ajudaram assim. É isso que é viver na luz. Viver na luz de Deus. Se andarmos na luz, o que é que significa? Andarmos abertos diante do Deus que é luz, sem esconder o que somos, sem esconder o que fazemos, as nossas intenções e as coisas mais profundas do coração. É isso que significa andar na luz, aberto diante de Deus, para que a qualquer momento que o facho da santidade de Deus vier, ele vai encontrar um coração aberto que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Isso significa andar na luz. Você está aberto para a hora que o Espírito Santo chegar e convencer você de pecado. Você não resiste. Você, na verdade, você quer que Deus faça isso, porque você é pecador e você não consegue ver as trevas do coração o tempo todo. Se andarmos na luz, essa é a segunda consequência de Deus ser luz. A primeira foi: você disse que anda na luz, mas anda nas trevas, mentiroso, não pratica a verdade. Segunda consequência: você anda na luz, e o que é que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros. Gente, uma das comunhões mais... Desculpa usar minha esposa como ilustração, ela toda vez bate em mim depois, né? Ela diz: olha, eu tenho a comunhão que eu tenho com a minha esposa, e eu sei que os casais têm também, baseia-se numa coisa: honestidade e transparência e respeito. Então, não acontece nada na minha vida que eu não compartilhe com essa mulher. Ela conhece minha vida dentro e fora, às vezes mais do que eu.
O que me deixa numa posição de desvantagem, né? Porque às vezes ela diz, você lembra que você falou isso. Eu não lembro, mas ela disse que eu falei e eu confio nela. Agora, a base da nossa comunhão é a verdade, é a transparência. E isso dito, nós dizemos que não pode haver comunhão, amizade verdadeira, se houver alguma coisa oculta. Você está conversando com alguém, você está se relacionando com alguém, mas no seu coração está dizendo, esse cara é um hipócrita. Que cara chato, né? Que mulher sem senso nenhum, etc. Você está conversando, mas a amizade não é verdadeira, porque vocês não estão na luz. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, porque não há nada que nos separe. O que eu sou, o que eu faço, o que eu penso, eu posso dizer com toda a liberdade. E essa é a verdadeira comunhão. Onde tem fingimento de coisa escondida, aí não pode haver comunhão verdadeira. Mas se você anda na luz, o primeiro efeito disso é que João diz aqui, nós temos comunhão uns com os outros. E está implícito aqui que você tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus é mantida exatamente dessa forma. O sangue vai onde a luz vai primeiro. Olha aí, o sangue vai onde a luz vai primeiro. A luz de Deus ilumina o seu coração. E aí você pode dizer, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas o sangue só vai onde a luz foi primeiro. Para que nós tenhamos comunhão na igreja, é preciso que os nossos pecados, diferenças, insultos, críticas, blasfêmias, injúrias que nós falamos, contamos e dizemos uns aos outros, isso seja trazido à luz e purificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz João, se andarmos na luz. Você quer perdão de pecados? Você quer que seus pecados sejam purificados? A condição é essa, que você ande na luz. Essa é a resposta de João para os gnósticos. Os gnósticos diziam, o pecado não importa. João diz, importa sim. O pecado impede a comunhão com Deus e impede a comunhão uns com os outros. Mas vocês são todos pecadores, o gnóstico diria. João responde, sim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque ele na cruz do Calvário entregou-se como pagamento, propiciação pelos nossos pecados. Por isso Deus pode nos perdoar e purificar. Purificar é um termo tirado do Antigo Testamento, dos rituais que eram feitos no Antigo Testamento e que prefiguravam a lavagem espiritual que Cristo haveria de fazer naqueles que andassem na luz e confessassem os seus pecados. Agora, essa é a consequência, é assim que nós temos comunhão com Deus e com os outros. Não é negando o nosso pecado, mas assumindo, vindo para a luz, confessando e recebendo a purificação e água do sangue de Jesus. Agora, vamos ver a atitude, última parte, a atitude correta para com o pecado, que vai do verso 8 até o verso 10. O que diremos então diante do pecado? Qual deve ser a nossa atitude? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus revelou seu caráter santo através do que a gente chama lei moral. E nessa lei, Deus diz o que é que Ele deseja de nós, tanto o que façamos, como o que nós deixemos de fazer. E toda vez que nós fazemos o que Deus diz para não fazer, e deixamos de fazer aquilo que Deus disse que nós devíamos fazer, nós pecamos. Pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei de Deus. Dito isso, qual deve ser a nossa atitude com relação ao pecado? Então, João enumera duas atitudes decorrentes disso. Primeira atitude correta, verso 9. Aliás, vamos começar no verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se a gente disser que não tem pecado, a gente está se enganando e a verdade não está em nós. Quando João fala isso aqui, pecado que ele se refere
Isso quer dizer que nós temos que estar o tempo todo pecando por palavras, pensamentos e atos. João mais tarde vai defender uma vida em que a gente pode viver sem que o pecado seja necessário, e é isso que eu quero também ensinar. Que é possível você viver uma vida onde o pecado não lhe caracteriza. Mas se você disser que você não tem pecado, que você não é pecador, que você não foi atingido pelo pecado, e que o pecado não faz diferença, como os gnósticos estavam dizendo, se você disser que não tem pecado, você só está se enganando, porque você é um pecador. Você é um pecador, como eu sou também. Você quebra a lei de Deus por pensamentos, por palavras e por obras. Se Deus fosse dar o que você merecia, você seria condenado agora e de maneira justa por um Deus que é santo. É só pela misericórdia de Deus que você está vivo e você respira e tem alguma coisa, algum benefício, algum privilégio. É somente pela graça de Deus. Portanto, Deus não é injusto quando Ele apena as pessoas, quando Ele castiga pessoas. De vez em quando alguém diz assim: o que é que você fala daquelas crianças inocentes que estão morrendo lá em tal lugar com a guerra? Não há crianças inocentes, não há ser humano inocente, não há ninguém inocente. Se você disser que não tem pecado, isso quer dizer você, seus filhos, seu filho está na sua barriga, que ainda vai nascer. Se você disser que não tem pecado, você só está se enganando. Nós fazemos parte de uma raça pecadora. Somos filhos de Adão e Eva e herdamos o pecado deles, que nós chamamos de pecado original, e os nossos próprios pecados. Se a gente disser que não tem pecado, a gente só está enganando a si mesmo. Isso não é o caminho para Deus não, gente. Negar o pecado não. Vou lhe dizer, o caminho para Deus é o contrário. E está em seguida. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que significa a palavra confessar no original? É uma palavra, é o verbo homologeo em grego. Homo, semelhante, igual. Logel do verbo lego, que significa, não lego de construir, mas significa falar. Literalmente confessar. Até em português é fácil. Confessar, latim. Confessar, dizer a mesma coisa. Confessar é dizer a mesma coisa. Deus chega para você e diz assim: você pecou, e você diz: sim, eu pequei. Você está confessando. Significa concordar com o veredito de Deus sobre a sua conduta, sobre sua vida e sobre o seu procedimento, sobre o seu uso nas redes sociais, sobre suas postagens, sobre o que é que você vê, sobre o que você encaminha. Deus chega pelo Espírito Santo na sua consciência e diz: isso aqui está errado, você está pecando, e você diz: é verdade, eu estou pecando. Isso significa confessar. O oposto seria você contradizer a Deus, ignorar o aviso dele, negar o que ele está dizendo. Mas confessar significa dizer a mesma coisa. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se nós concordarmos com Deus de que nós procedemos de maneira errada, ele diz aqui: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus gosta de second chances. Às vezes a gente não dá nenhuma, né? Para quem só erra, tem gente que só erra uma vez. Você erra uma vez com ela. Não haverá uma segunda vez que ela vai bloquear você no Instagram. Não vai ter a segunda vez. Mas Deus não lhe bloqueia quando você pecou a primeira vez. Porque se você concordar com Ele, você pecou o mesmo pecado repetidas vezes, Ele perdoa você. Perdoar significa deixar ir, é o que o verbo significa no original. Soltar, é isso que significa. Deus livra você das consequências da culpa. Deus deixa você seguir. Se você confessar, Ele perdoa e diz mais, e Ele purifica. Porque o pecado deixa consequências, né? O pecado é como você comer manga sem cortar. Dessa como é gostoso, mas aí quando termina, minha barba está toda amarela. Que cena horrível, né? Essa barba toda amarela, babando manga pelo canto da boca. O pecado, ele mancha.
E mesmo que você seja perdoado, você precisa ser purificado. E o sangue de Jesus tem esse duplo efeito. E você pode, João está confiante nisso, porque ele diz que Deus é fiel e justo. Deus é justo em fazer isso, porque Cristo já pagou a nossa culpa. Cristo já sofreu a consequência do nosso pecado. E Ele é fiel porque Deus tem uma aliança conosco. Nós somos o povo de Deus, o povo que Ele amou, o povo que Ele resgatou. E por causa da fidelidade à Sua palavra, Deus nos perdoa e purifica toda vez que nós chegamos a Ele em arrependimento, confissão, contrição, quebrantamento. Ele nos perdoa e Ele nos purifica. Mas, se dissermos que não temos cometido pecado, verso 10, nós fazemos de Deus um mentiroso. Esse Deus que é fiel, esse Deus que é justo e que pode nos perdoar e purificar. Se você diz que você não tem cometido pecado, contradizendo Deus, contrapondo o que Ele está dizendo, então você faz de Deus um mentiroso. A pessoa fazer de Deus um mentiroso? Deus é mentira, mentira sua. Eu não estou pecando, não. A pessoa, se chegar nessa posição, as pessoas chegam nessa posição, chegam. Tem gente que faz isso, claro que tem, o tempo todo. E nós dizemos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. E aí não há perdão. É assim que João termina o capítulo 1. Vocês já viram o que é que vem pela frente, né? Isso aqui foi o teste moral. Os falsos mestres, eles negavam a realidade do pecado. Diziam que o pecado não importa, mas a verdade é essa: o pecado importa sim. Mas o problema não é o pecado, o problema é o pecado não confessado. O problema é o pecado não tratado, o pecado oculto. E essa é a base da nossa comunhão. Deixe-me terminar aqui com algumas aplicações para nós. O que é que João queria ensinar aos seus leitores? Primeiro, quando a gente vê essa passagem toda, o capítulo 1, João queria ensinar aos seus leitores alguma coisa. Em primeiro lugar, estabelecer a autenticidade e a veracidade do que ele vai escrever nessa carta. Por isso que ele começa se apresentando como um dos apóstolos de Cristo. Viu, ouviu, tocou e agora é testemunha. E se você concordar com João, você tem comunhão com Deus e com seu Filho Jesus. Outra coisa que ele quer ensinar é a atitude correta para com o pecado e com isso contrapor o ensino dos falsos mestres. Terceiro, ele quer ensinar de que maneira nós temos comunhão com Deus. E quarto, ele coloca o teste do verdadeiro cristão. Como é que eu sei que eu sou crente? De vez em quando o pessoal pergunta: como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que eu sei que eu sou predestinado? Está aqui a sua resposta. Se você disser que você tem comunhão com Deus, mas você vive em trevas, você não é eleito coisa nenhuma, porque Deus nos elegeu para santidade, não para licenciosidade. E o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Eu pensei na primeira aplicação seguinte. Primeiro, uma palavra para você que se sente isolado, deslocado e não pertencente. Existe uma comunhão entre pessoas que é necessária e saudável, mas existe uma comunhão muito mais profunda e duradoura e significativa, que é a comunhão com as pessoas que creem a mesma coisa. Você pode se sentir deslocado, você está num país que não é o seu, mas essa família transcende as limitações geográficas. Se você concorda com seus irmãos, com isso aqui, você está em casa. É o seu lar, é o seu povo. Vocês creem a mesma coisa. E esses laços unem mais do que laços familiares, sentimentais. Essa é a verdadeira comunhão, essa é a verdadeira comunidade. A segunda palavra é para você que se sente tentado pelas circunstâncias de uma vida de imigrante. Por exemplo, você não é conhecido, você está aqui, ninguém lhe conhece. Você não tem laços, você não responde a ninguém. A tentação é viver nas trevas, enquanto que a orientação é viver na luz. Pode ser que não tenha gente que lhe conheça, mas Deus conhece você, e a luz dele ilumina o mais obscuro recanto do seu coração e da sua consciência. Viver uma vida santa diante de Deus transcende barreiras. É a mesma exigência que João fez provavelmente para as igrejas da Ásia Menor. É a mesma exigência que é feita aqui para você, para nós que estamos em Orlando, a mesma exigência que é feita lá na igreja onde eu preguei, a cidade onde eu vivi, que é Recife.
andar na luz. O fato de você ser imigrante não vai mudar isso. Você tem que andar na luz, nunca nas trevas, diante das tentações particulares da situação. Talvez você esteja vivendo um sentimento de culpa, de perda, de falha. Busque ao Senhor Deus para perdão e purificação, sabendo que Ele é fiel e justo e Ele vai restaurar a comunhão com você. Creia na promessa e desfrute a alegria e a paz de viver. E, por último, aos que perderam o senso de propósito, nós pertencemos ao povo de Deus. Em Cristo nós temos essa família. O que nos define não é o país onde estamos, mas nosso pertencimento ao povo de Deus. Que cartinha preciosa! Comunhão. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu tenho comunhão com vocês, porque nós cremos na mesma coisa. E é dessa comunhão que nasce a verdadeira amizade, o verdadeiro relacionamento. Talvez você precise, chegando em casa, ou mesmo aqui, examinar sua vida, seu coração. Dizer: Deus, sonda-me. O que é que impede essa minha comunhão contigo, com os meus irmãos? Talvez eu precise confessar alguma coisa, talvez eu precise colocar alguma coisa em ordem. Então, sonda-me e guia-me. Amém? Nós vamos orar, pastor. É aqui. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos pelo privilégio e pela alegria de poder nos assentar e ouvir a tua palavra. E pedimos que o teu Espírito Santo possa aplicá-la ao nosso coração e que possa haver de fato sondagem de corações, confissões, perdão, novidade de vida. Se alguém que ouviu essa palavra, Senhor Deus, se sentiu incomodado para isso, que o Senhor dê forças, que o Senhor possa ajudar para que de fato a tua palavra tenha efeito e não simplesmente nos façamos ouvintes negligentes, mas praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos assim no nome precioso de Jesus. Amém.